Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o nosso foco é uma oportunidade daquelas no setor público, sabe? O concurso para procurador legislativo da ALRJ, Assembleia Legislativa do Rio. Temos aqui um material, acho que é uma página web ou um artigo, detalhando o edital que acabou de sair. A ideia é destrinchar isso tudo, pegar as informações-chave para quem está de olho nesse tipo de vaga. E olha, já começo falando do que salta aos olhos, né? A remuneração inicial, R$ 44.008,52. É bastante coisa. Nossa, é um valor que realmente impressiona, né? Mas assim, é bom lembrar que além do salário, é um cargo de uma responsabilidade imensa, de muito prestígio lá na Alerj. E esse material que a gente está vendo, ele não só anuncia a vaga, ele vai além, detalha o processo seletivo todo que vai ser tocado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, banca super conhecida pelo rigor, né? E o mais importante talvez agora é que ele explica direitinho como fazer a inscrição, que é onde tudo começa e onde muita gente acaba tropeçando se não prestar atenção. Exato. Então, bora mergulhar nisso. Para quem é essa vaga final? Quais são as etapas desse processo todo, que já estou vendo que parece uma maratona, né? E, principalmente, o que é mais urgente agora? Como é que faz para se inscrever sem cair em nenhuma pegadinha, sem perder a chance por causa de um detalhezinho? Ninguém quer ficar de fora por formalidade, né? Com certeza não. Antes da gente entrar nos detalhes da inscrição em si, vamos só recapitular rapidinho os pontos altos que o material traz. São 3 vagas de cara, mais cadastro de reserva, aquela lista de espera, né? Para o cargo de Procurador Legislativo da Alerj. A banca, como você disse, é a FGV. E as provas, olha que interessante, já tem data, mas lá para 2026. Objetiva em 8 de fevereiro, discursiva em 22 de março. E não acaba aí, depois tem prova oral, tem avaliação de títulos. Realmente é um caminho longo. Longo e exigente, sem dúvida. É um concurso de altíssimo nível e a estrutura dele reflete isso mesmo. Essa maratona, como você bem falou, ela começa com um passo que parece simples, mas é cheio de detalhes. A inscrição. É até interessante notar como o próprio processo de inscrição já parece um espelho do rigor que o cargo exige, sabe? A atenção aos detalhes, cumprir prazo à risca, seguir as regras formais, tudo isso já começa no primeiro clique. Boa conexão essa. A burocracia já dando o tom do que vem pela frente na função. Faz sentido. Exatamente. E o primeiro ponto, assim, super crítico é o prazo. O material deixa isso bem claro. A inscrição acaba sem choro nem vela às 16 horas do dia 13 de novembro de 2025. Olha bem, não é o dia inteiro, é até às 16 horas horário de Brasília. Perder esse horário, mesmo que seja por minutos, significa já estar fora da disputa, antes mesmo de abrir um livro para estudar. Caramba! 4 da tarde do dia 13 de novembro. Anotado aqui. É o tipo de detalhe que derruba candidato desatento, né? E como é que faz essa inscrição na prática? Imagino que seja tudo online. Sim, só online. O único jeito é pelo site oficial da FGV Conhecimento, no link específico desse concurso. https://concursos/alerj25. É super importante ter certeza que está acessando o link certo para não ter erro. E a taxa de inscrição também mostra o nível do concurso, né? R$ 285. Ah, e um ponto importante que o material traz. O prazo para pedir isenção dessa taxa já foi. Então, quem não pediu ou não conseguiu vai ter que pagar esse valor mesmo. Certo, R$ 285. E o processo todo digital, lá no site da FGV. E quais são os passos, assim, essenciais que o candidato tem que seguir? Pelo que você falou, tem vários pontos para prestar atenção. Tem sim. O procedimento exige método. Resumindo o que está descrito lá. Primeiro, claro, acessar o site certo da FGV dentro do prazo, né? Até às 16 horas do dia 13/11. Segundo, preencher o formulário de inscrição online. E aqui a palavra-chave é cuidado. O material reforça muito a necessidade de revisar tudo, nome completo, CPF, endereço, e-mail, telefone, antes de confirmar.
Qualquer errinho pode complicar lá na frente ou até invalidar a inscrição. Terceiro, preencheu, revisou? Aí envia o requerimento pela internet. Isso gera automaticamente o boleto para pagar a taxa. Quarto passo, imprimir esse boleto, mesmo pagando online é bom ter ele guardado. E o quinto passo, que aí concentra vários detalhes importantes, o pagamento desses R$ 285. E aqui é onde as regras ficam bem específicas, né? O material detalha como tem que ser esse pagamento. Parece que não é de qualquer jeito. Ou você vai lá na boca do caixa numa agência bancária e paga em espécie, ou faz por meio eletrônico, usando o código de barras do boleto, tipo Internet Banking, aplicativo do banco, sabe? E o prazo final para efetivar o pagamento é dia 14 de novembro de 2025. Ou seja, um dia útil depois que fecham as inscrições. Interessante essa janelinha de um dia a mais para o pagamento. Mas o que me chama a atenção é essa restrição no método. Então, nada de Pix, cartão de crédito, DOC, TED, nem agendar o pagamento para depois. Essas coisas super comuns hoje em dia estão fora. Exatamente, o material é bem claro nisso e com certeza está refletindo o que diz o edital, que é o documento que manda no concurso. Essas formas mais novas, mais práticas, não são aceitas para esse pagamento. E um ponto que sempre dá problema: comprovante de agendamento não vale como comprovante de pagamento, viu? O dinheiro tem que sair da conta ou ser pago lá no banco até o dia 14 de novembro. Ponto final. É essencial guardar o comprovante de que o pagamento foi feito. O material também alerta para conferir os dados no boleto antes de pagar, nome, CPF, porque se tiver erro, a inscrição pode ser invalidada e o dinheiro não volta. Nossa, essa rigidez no pagamento parece até meio antiga na era digital. Mas imagino que tem um motivo, né? Talvez controle financeiro ou só para garantir que todo mundo siga a regra do edital à risca. Reforça aquela sua ideia de que seguir procedimento é chave. Precisamente. Pode parecer formalismo demais, mas em concurso público desse calibre, seguir o script é parte da avaliação, mesmo que implícita. Avalia se o candidato consegue operar dentro de regras estritas. E olha, a jornada não acaba depois de pagar, não. O candidato tem que continuar ativo. É mesmo. O que mais ele precisa fazer depois que o dinheiro saiu da conta? Depois de uns dias, é responsabilidade do próprio candidato entrar lá no mesmo site da FGV e checar se a inscrição foi confirmada. Tem que emitir e guardar o comprovante definitivo de inscrição. E se por algum motivo precisar reimprimir o boleto, só dá para fazer isso até às 16 horas do dia 14 de novembro, que é o prazo final do pagamento. Depois disso, a opção some do site. E por último, tem que ficar de olho na publicação da lista preliminar das inscrições que foram aceitas, as deferidas. Se o nome não estiver lá ou tiver algum erro, tem prazo bem curto, geralmente 2 dias úteis, para entrar com recurso administrativo, que é basicamente reclamar formalmente para a FGV, explicar o problema e pedir a correção. Uau, é. Realmente é um processo que exige não só atenção na hora, mas organização e acompanhamento depois. Não é só pagar e relaxar. Fica muito claro que a preparação para um concurso desses vai bem além de estudar direito, né? Exige disciplina administrativa desde o começo. O material menciona mais alguma regra ou alerta importante nessa fase? Menciona, sim. Reforça que a inscrição só vale mesmo depois que o banco confirma o pagamento ou que a isenção foi aceita para quem conseguiu. Repete que não tem outro jeito de se inscrever, nada de correio, fax, e-mail, e que o prazo é fatal. Outro ponto, a taxa só devolvem se o concurso for cancelado, o que é bem raro, e que tem que informar um CPF válido, senão nem consegue seguir com a inscrição. E tem também as declarações que você faz sem assinar nada, sabe? Ao se inscrever, o candidato está dizendo que conhece e concorda com todas as regras do edital. Se fizer mais de uma inscrição para o mesmo cargo, só a última que foi feita e paga ou isenta vai valer. E um aviso bem sério: se fornecer informação falsa ou errada, pode ser eliminado do concurso a qualquer hora, mesmo que já tenha passado nas provas. A verdade dos dados é crucial. Tudo isso monta um cenário de extrema formalidade, né? E exigência de precisão. Voltando àquela conexão que você fez lá no começo, como é que
essa complicação toda da inscrição tem a ver com o trabalho de um procurador da LERJ no dia a dia. Pensa só no que um procurador legislativo faz. Ele lida com a análise e elaboração de leis, dá pareceres jurídicos super complexos, representa a Assembleia na Justiça. Tudo isso exige um nível de rigor técnico absurdo, atenção a detalhes mínimos em textos legais, cumprimento de prazos processuais que não perdoam, seguir procedimentos formais à risca. A forma como o edital monta a inscrição, com todas essas regras, esses pontos de checagem, funciona quase como um primeiro filtro. Ele testa, na prática, se o candidato consegue lidar com instrução complexa, gerenciar prazos, ser meticuloso com informação. São competências de comportamento tão importantes quanto saber direito para essa carreira. Faz todo sentido. A avaliação começa muito antes da prova de constitucional ou administrativo. Começa na capacidade de ler, entender e seguir exatamente as regras do jogo. Isso só reforça a importância de ler o edital inteiro, né? Não dá para confiar só em resumo. Exato. Ok, então vamos amarrar os pontos cruciais aqui, para quem está pensando nessa oportunidade. Estamos falando do concurso para procurador da ALERJ. Posição de prestígio, salário inicial de mais de R$ 44 mil. Prova só em 2026, o que dá um bom tempo para se preparar. Mas a etapa agora, a mais imediata e crítica, é a inscrição. O prazo acaba às 16 horas do dia 13 de novembro de 2025. Não pode vacilar. Essa inscrição é feita só pelo site da FGV Conhecimento. Custa R$ 285 e o pagamento tem regras bem específicas. Boleto pago em dinheiro no banco ou via banco online até 14 de novembro. Sem Pix, sem cartão, sem agendamento. E é fundamental preencher tudo certinho, guardar os comprovantes e ficar acompanhando a confirmação no site depois. Exatamente isso. E o ponto-chave que a gente tira dessa análise do material é que seguir cada vírgula do edital na inscrição não é só chatice burocrática. A precisão que exigem no preenchimento, no pagamento, no acompanhamento, isso tudo reflete o rigor, a disciplina, a atenção ao detalhe que são essenciais para ser um procurador. Qualquer deslize agora pode custar a chance de brigar pela vaga. Então, para quem sonha com essa carreira na LERJ, o recado é claro. A preparação começa já. Não só nos livros, mas na leitura minuciosa do edital e na execução perfeita da inscrição. É, na prática, a primeira prova eliminatória. Dos processos seletivos para cargos jurídicos top de linha, nos diz sobre as competências que a administração pública realmente busca. Além do conhecimento técnico do direito, que é óbvio, qual será o peso real dessas habilidades de comportamento, organização impecável, atenção quase obsessiva aos detalhes, disciplina de ferro, capacidade de seguir procedimentos complexos na construção de uma carreira sólida no setor público? Fica a pergunta no ar. Será que essas características, que já são testadas desde o primeiro clique no site da banca, não definem o perfil desejado tanto quanto, ou talvez até mais, do que dominar a legislação? É algo para se pensar sobre o que realmente significa estar preparado para esses desafios.